Olá, tudo bem? Como vai você? Que bom estar de volta. Eu vou dar início às nossas aulas online e o tema de hoje é: como a vida do meu filho me afeta? Quando cuido de mim, do que acontece comigo, estou mais fortalecida para ser apoio e continência para eles. Eu quero te contar, se você vem me acompanhando, você sabe que eu cheguei recentemente da Austrália porque eu casei lá o meu filho caçula. Eu fiquei 40 dias na Austrália, foi uma decisão para poder passar as festas de final de ano com ele, o aniversário dele, né? E também viver esse processo. Eu sou movida a ritos de passagem. E eu sabia que eu precisava fazer um rito de passagem com o Bruno. Enfim, eu fui muito afetada por muitas coisas lá na Austrália. E embora eu não tenha trabalhado efetivamente, eu escrevo muito. Então, muitas das experiências vividas lá eu fui escrevendo e foi me dando ideias para compartilhar com vocês, né? Eu tenho me dedicado muito pela educação, pelos afetos. Este ano, meu projeto da educação pelos afetos comemora 30 anos. Vem muita novidade por aí. Me acompanhe, continue comigo, porque a gente vai ter muitas surpresas para vocês. E lá na Austrália, eu pude vivenciar algumas situações que confirmaram o meu projeto e suscitaram ideias e insights sobre como continuar aqui no Brasil. Uma das coisas, meu filho regularmente lá, em alguns desafios que ele foi enfrentando com a família da noiva e com o próprio entorno, ele disse para mim algumas vezes: mãe, as pessoas aqui não têm inteligência emocional, elas não lidam com os afetos como você ensinou a gente. As duas primeiras vezes que eu ouvi isso, eu fiquei extremamente afetada, pensativa. O primeiro sentimento foi de tristeza e depois eu fui elaborando tudo isso que eu fui sentindo, fui fazendo contato, como isso estava me afetando, né? E por isso a ideia de recomeçar as aulas com esse tema. E depois eu fui podendo conversar com ele e ser continência e ser apoio. O que eu tenho visto no acompanhamento de muitos jovens, de muitas crianças e de muitos pais, nos próprios processos de coaching, o quanto, e tenho insistido nisso, o quanto as experiências infantis são fundamentais para o adulto que nós somos e para o adulto que nós queremos que os nossos filhos sejam, né? Dentro desse todo esse meu processo de autoconhecimento, de busca, eu precisei resgatar os meus pais, eu precisei perdoá-los, eu precisei me defrontar com as crenças, com os valores, com os traumas que eu fui enfrentando na minha infância. Eu precisei compreender como aquelas experiências reverberaram na minha vida para poder fazer o meu processo de cura. E tudo isso foi dando nutrição e condições de eu ficar cada vez mais potente para o projeto da circulação dos afetos, porque ao mesmo tempo que eu fui desenvolvendo, estudando a pedagogia, a psicologia, a visão sistêmica, a teoria dos vínculos, o acompanhamento desses jovens, crianças, pais e professores, eu fui fazendo um grande movimento interno comigo. E cada vez mais eu quero muito levar essa minha contribuição para as pessoas, porque comigo foi um processo muito intenso, muito exigente. Precisei mergulhar nas minhas dores, precisei olhar para os meus pais, principalmente para minha mãe, para poder ressignificar e transformar alguns comportamentos meus. E acho que o grande motivador disso foram os meus filhos, né? E vocês já sabem dessa trajetória. Quem não sabe, vai lá no canal do YouTube que eu vou contando as minhas experiências com eles desde quando eles eram crianças. E o Bruno foi o cara que mais me desafiou, mais me tirou do lugar. E eu sou muito grata, porque ele foi o filho que mais me fez crescer, que mais me fez aprender, né? E essa experiência agora com ele, do movimento dele que antecedeu o casamento, embora ele já more com a esposa dele há mais de um ano, mas foi oficializado, efetivado agora, né, no mês de janeiro, e foi muito importante tudo isso, porque mais uma vez eu fui extremamente afetada por essa experiência. E mais uma vez, como
eu fui afetada, eu atuei. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, né? O que a gente vê hoje no cenário da educação, da psicologia e até da psiquiatria são crianças e jovens doentes emocionalmente, crianças e jovens enfraquecidos, sem habilidades e competências socioemocionais, que não têm desenvolvido a inteligência emocional, que não sabem lidar com a frustração, que não sabem lidar com os nãos da vida, com os imprevistos. Eu trabalho diretamente com um psiquiatra. Gente, o índice de suicídio entre os jovens é alarmante. O índice de crianças medicadas também. Isso me afeta profundamente. Então, o projeto da circulação dos afetos e todo esse trabalho que eu venho desenvolvendo há tantos anos, na verdade, é um projeto de prevenção. Eu quero de verdade, porque eu vi tantas crianças e jovens adoecerem a olhos vistos na minha frente, que eu quero poder fazer alguma coisa. E nesse processo, né, de tantos anos com os jovens e com as crianças, porque eu fiquei na escola 30 anos, né, eu fui entendendo que não basta só cuidar das crianças e dos jovens, eu preciso cuidar dos pais. E eu fui entendendo que as mães precisam desse colo, dessa continência, as mães precisam desse espaço, porque somos nós que nos implotamos num primeiro momento a culpa de qualquer coisa que aconteça com os nossos filhos, não é? Eu tenho trabalhado muito que não é culpa, é responsabilidade. Nós somos sim responsáveis. E quando a gente pode assumir a nossa autorresponsabilidade pelo sucesso da educação dos nossos filhos, é muito bacana. E eu não tenho dúvida, aliás, eu tenho certeza absoluta, por mim, pelo meu caminho, pela minha trajetória, por tudo que eu tenho visto, por todas as pessoas que eu tenho acompanhado, que quanto mais a gente mergulha em nós mesmos, quanto mais nós nos autoconhecemos, quanto mais nós temos bem fortalecidos habilidades e competências socioemocionais, quanto mais a gente sabe lidar com os nossos afetos, com os nossos sentimentos, melhor mães nós somos para os nossos filhos. É uma tarefa fácil? Não, é uma tarefa exigente, mas vale muito a pena. O que eu pude vislumbrar hoje com o Bruno foi um cara forte, potente, capaz de lidar com as situações, crítico, olhando o cenário à volta dele. Então, quando ele me diz, mãe, a família da minha esposa e a minha esposa não tem inteligência emocional e eu quero poder transitar com isso, como é que eu faço, mãe, me ajuda, né? Nossa, ao mesmo tempo que o primeiro sentimento foi de uma certa tristeza e um susto com essa constatação tão perto de mim, depois foi de uma alegria tão grande que eu falei, uau, né? Ele está podendo enxergar isso. E claro, eu precisei lidar com a forma como isso me afetou, com a minha tristeza, eu senti raiva, com a minha raiva, porque eu vi situações ali de total falta de manejo emocional e eles já querem logo mais encomendar aí um bebezinho, e eu falei muito disso com os dois, né? Eu sei que desse meu processo de fazendo contato com como isso ia me afetando, com sentimentos, eu fui confirmando e fui vivenciando assim, esse cenário, e o casamento do Bruno me fez me revisitar a minha própria história, o meu casamento, todo o meu percurso. E precisei olhar para algumas coisas que doem, mas também olhei para muitas coisas que me geram alegria e potência. E foi um presente, né? Eu tenho dito que os nossos filhos são um grande presente, mas eles só podem se tornar um grande presente para nós quando nós estamos disponíveis e dispostas a olhar para nós. Quando ele, a partir de tudo que ele nos afeta, ele nos convida a olhar para dentro. E a hora que a gente faz isso é de uma beleza genuína, porque nós temos a possibilidade de nos curar, e eu tenho estudado que na medida em que nós mães nos curamos emocionalmente, nós somos capazes de curar os nossos filhos. Então, seja lá qual for a idade do seu filho, seja lá qual for a fase que ele está enfrentando, eu quero te dar as boas-vindas, quero te dizer que sempre é possível reorientar, sempre é possível recomeçar. Quero te dizer que a partir dele, você pode fazer um movimento de curar você mesmo,
para dar potência para ele também fazer um movimento de saúde psíquica na vida dele. E eu quero estar com você nisso, eu quero te ajudar nisso. As próximas aulas que eu vou fazer são exatamente sobre este tema. Então, tem alguns passos simples para você começar a olhar para essas questões e se fortalecer. O primeiro passo é da autoobservação. Se autoobserva. Observa todas as situações que vão acontecendo com os seus filhos, como elas te afetam, quais são os sentimentos advindos dessas experiências. Você age ou você reage? Lembra, a reação é uma atitude pautada numa emoção forte e geralmente ela é proveniente de situações que ainda estão machucadas e doloridas. A ação, ela nos convida a fazer um movimento anterior que vocês já conhecem, que é a articulação entre o pensar e o sentir. O que está acontecendo com o meu filho me provoca? O que me faz pensar? O que me faz sentir? Que atitudes eu posso ter agora? Muda tudo. Vou dar um exemplo que eu revisitei nesse percurso, porque desde que meus filhos nasceram, eu fiz um diário para eles, com fotos e com as experiências deles. E quando o Bruno foi para a Austrália, eu entreguei para ele, né? Na verdade, são 2 cadernos que eu mandei customizar, e tem, além da escrita, tem as fotos das diferentes fases da vida dele, dos momentos de conquista e também dos momentos desafiadores. E, claro, ele me deu esse caderno, nós falamos um pouco dele, e eu continuei preenchendo esse caderno durante a minha estadia lá e devolvi para ele com um presente meu escrito, né, de propostas de ancoragem para ele e para a esposa, que eu falei para eles lerem só depois da lua de mel. Revisitar isso foi muito significativo para mim. E eu me lembrei de uma experiência, quando eu me divorciei, o Bruno engordou 10 quilos. Foi muito duro, né? Eu sabia que estava totalmente relacionado com os aspectos emocionais. Eu estava também machucada, ferida, amedrontada, como toda situação de ruptura de vínculo gera para todos nós. Eu precisava estar fortalecida, eu fui buscar ajuda profissional para poder ajudar os meus filhos, mas enfim, uma das situações que eu vivi com o Bruno muitas situações na escola que eu estava chegando, passando ou indo buscar, eu ouvi os meninos dizerem: seu gordo baleia, vai sair rolando. Nossa, aquilo era como se eu tivesse enfiado uma faca dentro de mim, né? E eu ficava totalmente desesperada, assim. Algumas vezes eu chorei escondido atrás do pilar, né, perto da quadra, quando eu ouvia. O sentimento era de raiva, né, daquelas crianças que estavam chamando o Bruno de gordo baleia. E de tristeza e de impotência. Mas na medida em que isso foi me afetando, e que eu fui elaborando, que eu fui conversando, que eu fui fazendo contato, eu fiz essa conexão entre pensamentos e sentimentos e pude atuar de uma outra forma, sem reagir, né? A reação, ela poderia estar pautada na minha raiva, talvez eu fosse lá falar com as crianças, tomar satisfação, dar uma bronca fora do meu lugar de mãe, como mãe não me cabia. Na medida em que eu fui lidando com isso, pude chorar essa dor, pude sentir essa raiva, pude prestar atenção no cenário, eu pude imediatamente me recolocar, me autorresponsabilizar, e o que eu faço com isso agora? E foi muito bacana, porque eu fiz vários movimentos na época. O primeiro deles foi uma reunião com a coordenação e com a professora da escola, para discutir sobre isso, quais seriam os encaminhamentos, as orientações e como que a escola ia dar suporte para o Bruno de enfrentamento. Fui buscar uma ajuda com uma nutricionista. Conversei muito com o Bruno, reorientamos a alimentação dele, porque ele tinha um nível de ansiedade muito grande, ele passou a comer muito mais doce, né? E aí eu precisei reorganizar isso, precisei dizer não para ele. Falamos muito do que estava acontecendo. O Bruno foi para um processo terapêutico imediatamente. Então, assim, eu pude tomar uma série de atitudes para ajudar o meu filho a lidar com isso. Mas só foi possível tomar essas atitudes porque eu fiz esse movimento comigo primeiro. Eu também fui buscar ajuda para mim. Eu também fui me fortalecer. E desde quando eles eram muito pequenos, e principalmente na fase do meu divórcio, foi quando eu fui cada vez mais percebendo que o tamanho da minha autorresponsabilidade, né? Como eu
precisava cuidar de mim, como eu precisava me fortalecer, como eu precisava ter competências e habilidades para poder dar suporte para eles. Então é um pouco isso que eu estou falando. Então, voltando para retomar as minhas orientações, se auto-observa. Segundo passo, qual é o momento da vida do seu filho? Como ela te afeta? E eu não estou falando só dos desafetos ou dos desafios, das conquistas. Os nossos filhos vão passar por muitas fases. Como você tem lidado com as conquistas dele? Com o primeiro enfrentamento do medo, com a primeira escrita, ou a primeira palavra que ele lê, ou a primeira vez que ele dorme fora de casa, enfim. No desenvolvimento infantil e juvenil são tantos os movimentos que os nossos filhos vão vivendo de prazer, de conquista, de dificuldades e desafios. Como você tem acompanhado isso? Como isso tem te afetado? E mais, a terceira pergunta, qual é a sua atitude? Você tem reagido ou você tem agido? Ou você simplesmente tem se calado? Eu fiz um vídeo o ano passado sobre isso, né? O não dito é uma bomba atômica nas relações. E durante as minhas pesquisas e no acompanhamento eu tenho visto assim que isso tem sido recorrente. É comum os pais, as mães, no cenário e na dinâmica, não saberem o que fazer numa dada situação e silenciam, que é o que na psicologia social a gente chama de não dito. Então, a criança está vendo, os pais estão vendo, todo mundo está percebendo que estão acontecendo coisas, mas ninguém fala a respeito. Isso é um dificultador enorme. Isso gera trauma, isso gera insegurança, isso gera temor, isso gera uma série de comprometimentos no desenvolvimento infantil e juvenil. E nós somos responsáveis. A gente silencia porque a gente não sabe o que fazer. Nós não sabemos como dar conta. Eu me deparo com orientações de pais assim, nós vamos nos separar, o que a gente faz, conta, não conta. Nós estamos passando por isso, vamos vender a casa, conta, não conta. Vovô morreu, vovô, enfim. São as mais diversas situações que as perguntas para mim é o que eu faço com isso. Precisamos lidar com essas situações, fazem parte da vida. Claro que nós vamos adequar a maneira de lidar com elas a partir da idade dos nossos filhos, o que eles são capazes de compreender. Eu sempre digo, de primeira mão, a verdade sempre. E a verdade pautada naquilo que a criança suporta ouvir. E não adianta jogar a verdade para ela e simplesmente sair. Como que nós pais, nós mães, vamos dar suporte de enfrentamento para essa criança? Então, voltando lá para o meu divórcio, eu precisei suportar tudo o que eu estava sentindo, eu precisei pedir ajuda, eu precisei de uma série de recursos para desenvolver, para poder dar conta de suportar a maneira como meus filhos estavam enfrentando isso. E cada um reagiu de um jeito, né? O Bruno engordou muito, o Felipe ficou totalmente amedrontado e se ele pudesse ele ficava grudado comigo. Então eu tive que cuidar da reação dos dois emocional para dar suporte para eles. Um outro ponto fundamental nessa minha jornada de mãe e de profissional nós precisamos mostrar para os nossos filhos a nossa vulnerabilidade. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos o que está acontecendo, o que nós estamos sentindo, dentro da possibilidade dele. Então, agora a mamãe está triste, e quando eu estou triste eu preciso de um tempo para ficar quieta, mas a tristeza vai passar. Eu também sinto o que você está sentindo, eu também às vezes tenho medo de algumas coisas, mas como a gente pode enfrentar esse medo? Eu faço isso, você faz aquilo. Quando a gente diz para a criança, em primeiro lugar, nós somos os grandes modelos, nós estamos ensinando para ela que somos seres humanos, também sentimos o que ela sente. Nós podemos dar a ela a oportunidade de saber que o que ela sente não é só dela, não é único. Os adultos também sentem. E mais, nós podemos criar possibilidades dela saber como é que a gente vai enfrentando essas situações, né? Um outro ponto que aconteceu lá, né, nessa relação comigo, com o Bruno, a gente falou muito dos medos, porque ele falou, mãe, eu quero ser o cara, um super marido, eu quero dar o meu melhor nessa relação. Tô com medo, né? E aí a gente foi falando dos medos. E ele lembrou do primeiro medo que a gente enfrentou junto, que foi um medo num parque que a gente foi. E como que eu ajudei ele a desenvolver esse medo, e nós fomos nos lembrando de outras situações. E vivemos uma experiência lá de enfrentamento de medo juntos. Foi muito legal, e nós dois entendemos depois que foi um rito de passagem mesmo desse movimento, né? E o nosso dia depois foi regado a conversar sobre isso. Então,
nós dois pudemos dizer, eu também fiquei com medo, eu também senti medo, mas vamos com medo. Eu costumava dizer e digo para os meus filhos, vamos com medo mesmo, né? Com o que a gente conta para enfrentar esse medo? E na hora que eu fiz isso foi bem legal, porque eu preciso ter feito isso comigo. Lembra da frase que eu sempre falo, ninguém leva ninguém para um lugar desconhecido. Eu só posso fazer qualquer coisa com os meus filhos e com as pessoas que eu oriento se eu tiver feito isso comigo. Por isso que eu trago alguns exemplos da minha vida e do meu processo com os meus filhos, ou às vezes de alguns alunos e pessoas que eu vou orientando. Porque se eu não tiver feito comigo, eu não sou capaz de oportunizar, né? E na hora que a gente viveu isso junto, na hora que ele falou dos medos dele, na hora que eu falei dos meus, na hora que a gente foi revisitando o percurso dele, né, até por conta desse diário que eu escrevi, foi super bacana. E aí a gente foi falando assim, com que você conta já, Bruno, para enfrentar esses medos? Dá medo mesmo, a gente quer sempre acertar, é um papel novo, né? Como que você pode viver esse papel de um jeito bacana? Que coisas podem favorecer você, e foi muito legal isso, né? Então é algo que também você pode trazer para o seu filho. Eu vou te dar um exercício, se você tiver disponível para fazer essa descoberta, que pode te ajudar a se empoderar, e eu vou oferecendo mais ferramentas ao longo das aulas online que eu vou fazer esse mês, né? Então, a autoobservação. Não se esqueça da articulação do pensar, do sentir e do agir. O que isso me faz pensar, o que isso me faz sentir, que possibilidades eu tenho de atuação, lembrando, não sabe o que fazer, não faz nada, espera, né? Essa é a melhor coisa. Se não sei ainda o que eu vou fazer, vou me resguardar, vou esperar. O terceiro ponto, assim, olha para o seu filho ou para os seus filhos e elenca qual é o processo de desenvolvimento dele, quais são as conquistas dele, que desafios ele tem enfrentado. Como você tem se relacionado com essas vivências? O que você tem feito? Sem julgamento com você mesmo, sem se chicotear, mas assim, faz uma fotografia desse cenário. Que possibilidades você tem? Aquilo que você faz e aquilo que você não faz tem a ver com você. E esse é um grande ponto do meu trabalho com as mães. E tá tudo bem. A gente não consegue fazer coisas porque a gente ainda não deu conta de olhar para aquilo que está acontecendo com a gente. Mas se nós estamos nesse processo, se nós estamos olhando para os movimentos internos, se nós já sabemos que os nossos filhos são os nossos maiores presentes, mas que eles nos desafiam, eles nos convidam a olhar para dentro e que esse mergulho cura nós mesmos, esse mergulho nos empodera e imediatamente nós podemos empoderá-los, nós podemos evitar tantos transtornos, nós podemos evitar o suicídio, nós podemos evitar adultos frustrados, sem competências emocionais para lidar com a vida. Vamos começar isso agora, suportando olhar para dentro. Faz isso, faz essa fotografia do momento atual do seu filho ou dos seus filhos. Nível de desenvolvimento que ele está, quais são as conquistas, quais são os desafios, o que isso tem a ver com você? Como isso te afeta? Que recursos você já tem para lidar com isso? Se quiser, escreve para mim, me manda um e-mail, manda um recadinho, põe as suas dúvidas, compartilha que pode ter certeza que eu vou responder para você e vou te ajudar nesse movimento, né? Porque isso vai te favorecendo a tomar consciência do que você já sabe, do que você já consegue, quais são as dificuldades e buscar ajuda. Eu estou aqui para poder te colocar no colo, para poder te empoderar, para poder te dizer que eu já vivi tudo isso, eu ainda vivo, né? E preciso fazer esse movimento comigo o tempo todo. Nós, mães, somos sim responsáveis pelos adultos que nós criamos. Nós somos sim responsáveis pelas experiências infantis dos nossos filhos e como elas vão reverberar na vida adulta. Eu precisei olhar para as minhas marcas e meus dramas infantis, eu precisei olhar para aquilo que eu aprendi com a minha mãe, eu precisei perdoar, eu precisei ressignificar algumas crenças, porque eu desejava transformar minha própria vida e mais que isso, eu desejava que os meus filhos não tivessem aquela marca. Porque na sistêmica, uma das coisas que a gente estuda é que isso se perpetua nas gerações. As mães passam
de mãe para filha, de mãe para filha, de mãe para filha. E isso é um processo inconsciente inevitável. Então, quando a gente pode tomar consciência, quando a gente pode olhar corajosamente, né, com as possibilidades que a gente tem, a gente pode transformar. E nós evitamos que a dor que nos imputou, que as fragilidades que nós carregamos, que as dificuldades que nós enfrentamos na vida adulta sejam passadas para o nosso filho. Mas para isso, nós precisamos fazer o mergulho com a gente mesmo. Eu estou aqui com você para te ajudar a fazer esse mergulho. Então, faz essa fotografia, reflete, faz perguntas, se quiser compartilha comigo, que eu vou te ajudar. Mais uma coisa que eu acho importante é a fragilidade das competências socioemocionais e afetivas que se vê aí em todos os lugares, né? E isso não é responsabilidade nossa, é responsabilidade da sociedade, da cultura, da escola, né? Se fala muito em inteligência emocional, mas efetivamente, do meu ponto de vista, nós ainda estamos engatinhando, ainda há muito o que fazer, né? Ainda está no campo das ideias, não está efetivamente, do meu ponto de vista, no campo das ações. A escola ainda não tem dentro do currículo um trabalho efetivo com as emoções e com os sentimentos, né? Tratar das emoções e dos sentimentos, como eu venho falando, não é simplesmente reconhecê-las na sala de aula, é muito mais do que isso. Nós podemos fazer a nossa diferença como mães, reconhecendo as nossas emoções e sentimentos, falando disso com os nossos filhos, tratando das situações do cotidiano sem deixar os não ditos, sem deixar que aquilo que a gente não sabe lidar se torne uma bomba atômica nessas relações. Nós podemos nos autorresponsabilizar de cuidar para que os nossos filhos criem ferramentas para enfrentar a adversidade, para enfrentar dor, para enfrentar não, para enfrentar frustração, para ter bem desenvolvido a própria identidade, a coragem, a resiliência, a capacidade de lutar pelos seus próprios sonhos, por aquilo que eles podem conquistar. Nós somos responsáveis por isso. E nós podemos fazer isso a qualquer momento. Se você já está fazendo, se você está no percurso, parabéns, continua, porque esse percurso não para. Se você ainda não está, a qualquer momento é possível começar. E eu posso te ajudar se você quiser. Continua comigo nesse processo, continua ouvindo o que eu tenho para te dizer. Eu vou estar sempre fazendo essa interlocução entre a minha experiência como mãe e nos meus estudos e no acompanhamento das pessoas, né? Vamos fazer a diferença na vida dos nossos filhos, dando a ele recursos internos e o desenvolvimento da inteligência emocional que nós não tivemos. Se você teve, que bom, você é uma privilegiada. Eu, na minha fase escolar, não tive. Precisei desenvolver pela dor, precisei desenvolver pelos buracos que eu fui dando conta que faziam parte de mim. Claro, a educação me ajudou muito. O fato de estar na educação e de ver tantas coisas foi um grande input. E depois a maternidade, porque eu não queria que meus filhos passassem por muitas coisas que eu vi os meus alunos passarem. Então, é disso que eu estou falando. Faz esse processo de cuidar de você. Começa reconhecendo. E, por último, para o vídeo de hoje, e depois eu continuo dando mais ferramentas. Elege o que é mais fácil para você no que diz respeito a transitar nos afetos, nas emoções, a desenvolver e fortalecer a inteligência emocional. O que você já dá conta de fazer bem com o seu filho, o que ainda é um desafio. Manda para mim, porque aí eu posso fazer um vídeo especialmente falando sobre o seu desafio. Mas como pode ser um desafio? Tenho dificuldade para falar sobre as perdas. Tenho muita dificuldade para falar sobre o sentimento de tristeza. Eu nego a minha tristeza e também nego a tristeza dele. Eu não sei. É do dia a dia, do cotidiano, é na dinâmica familiar que isso vai se instaurando. E é por isso que é tão sutil. É por isso que muitas vezes a gente nem percebe. Vai ver lá na frente quando o estrago está feito.
Quando a criança já está com um transtorno, quando o jovem já está cometendo atitudes de autoflagelo ou comportamentos agressivos e a gente para e leva um susto. Vamos cuidar disso agora. Vamos fazer um processo preventivo. A gente pode. Nós mães podemos. Eu acho que o melhor dessa experiência para mim, com tudo isso que eu tenho realizado como mãe, né? Eu precisei me revisitar muito, me reconstruir num novo papel, num papel de sogra, de uma nora grega, com valores muito diferentes, que me desconstruiu, que me convidou a repensar muitas coisas, com meu filho me dizendo: mãe, a minha mulher não tem inteligência emocional como eu faço, me ajuda. E foi muito legal porque eu pude dar ferramentas para ele e orientações assim: filho, né, quando ela voltar, revisita, faz os combinados que você já conhece, que você já sabe. Fala sempre, você pode ser um modelo, então continue com essas atitudes porque ela vai aprender. Ela vai, a partir de você, podendo fazer isso, não deixa não dito. Essa é a minha maior dica, né? E foi muito legal poder ver a competência dele de enxergar isso, né, tão jovem, e o desejo de querer fazer diferente. E fiquei um pouco mais tranquila, porque eu pensei: nossa, né, fica atento porque você vai ser pai já já. E a gente comete muitos erros, sim, da ordem do não saber, mas a gente pode saber quando a gente quer. A gente pode fazer esse movimento. Eu quero dizer mais uma coisa para encerrar hoje essa videoaula. Cuida de você, seja amorosa com você, faz um movimento interno, olha para as suas conquistas, olha pelo que você já consegue, e seja lá o desafio que você está enfrentando, que você possa enfrentar com o seu filho, lembra sempre de uma coisa: quanto melhor nós nos tornamos para nós, quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós fortalecemos as nossas competências e habilidades afetivas e relacionais, melhor mães nós nos tornamos. Me tornar um ser humano melhor, me tornar uma buscadora, foi uma decisão muito pautada nos meus filhos. E hoje eu olho para trás e fico muito grata por tudo que eu vivi, por todo o caminho percorrido, pelas caídas, pelos tombos, pelos erros, pelos acertos, por tudo que eu fui fazendo, porque eu fui me tornando uma mãe muito melhor para eles, na medida em que eu fui me tornando uma pessoa mais sabida de mim, com mais recursos e com competências e habilidades afetivas para estar na vida. Essa é a minha dica para você. Se precisar de colo, se precisar de continência, para você poder dar para o seu filho, eu estou aqui. Conta comigo. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.